Fala aí, pessoal. Tudo certinho com vocês? Eu tô aqui hoje para discutir com vocês algumas tecnicalidades com respeito a vocês criarem as próprias bibliotecas de funções e estruturas para vocês utilizarem em vários programas. Como vocês devem ter visto até agora no curso, nós sempre começamos no nosso programa utilizando essa linha include, abre essa coisinha aqui, né? Um sinal de menor, stdio.h e fecha com o sinal de maior ou igual. Hoje nós vamos tentar entender o que é isso, por que isso é feito assim, e relembrar aqui que esse stdio contém as funcionalidades básicas para entrada e saída no seu programa. Esse I aqui, std, vem de standard, a letra I vem de input e a letra O vem de output. Então, standard input and output, que traduzido para português significa entrada e saída padrão. Como eu falei com vocês isso lá no comecinho do curso, a entrada padrão do computador é o teclado e a saída padrão do computador é o monitor. Então essa é a biblioteca que nos permite pegar a entrada do teclado que o usuário vai digitar e poder mostrar coisas na tela. Inclusive, o printf é uma função que se encontra dentro dessa biblioteca. Mas ok. Digamos agora que nós tenhamos um certo conjunto de funções e estruturas que nós gostaríamos de transformar em uma biblioteca. Ou seja, nós criamos um certo conjunto de operações interessantes que nós gostaríamos de utilizar, talvez, em outros programas também. Então, para exemplificar isso, eu criei aqui, bem rapidinho, um conjunto de funções, mais uma estrutura de dados, que realizam operações com números complexos. Então você vê aqui, ó, nós temos aqui uma estrutura que contém como double um número real, uma parte imaginária, e eu chamei essa estrutura de complexo. E eu adicionei aqui várias operações que a gente costuma realizar com números complexos. Por exemplo, aqui nós temos aqui a função soma, subtração, multiplicação, divisão de números complexos. Aqui depois, se vocês quiserem verificar se essas operações estão corretas, vocês podem. Nós temos aqui também complexo conjugado. Se você tem um número A mais BI, você simplesmente troca o sinal da parte imaginária. Então, o complexo conjugado ficaria A menos BI. E também uma função que me retorna a descrição polar de um número complexo. Não vou entrar tanto em detalhes aqui, mas se você tem um número A mais BI, você consegue transformar isso para uma representação polar em um certo número R, que vai representar o módulo do vetor no plano complexo, e θ, que vai ser o ângulo que esse vetor está fazendo com a reta a reta dos números reais. Certo? Então nós temos aqui várias funcionalidades que nós criamos e que seria interessante, sempre que eu precisar criar um programa que vai trabalhar com números complexos, utilizar essas funções que eu criei aqui. Então seria bastante interessante para a gente transformar esse conjunto de funções em uma biblioteca que seja facilmente acessível para outros programas. Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é que de fato que o programa está funcionando. Então vamos abrir aqui CD código. Eu criei essa pasta aqui, biblio. Afinal de contas, estamos tentando criar uma biblioteca de funções, né? Você consegue ver aqui que apenas o código-fonte, main.c, que é isso aqui que a gente está trabalhando. Então, primeiro eu vou compilar e mostrar que, de fato, se a gente olhar a nossa função main aqui, ó, eu crio um número complexo chamado de x maiúsculo, onde a parte real dele
tem valor de 1 e a parte imaginária tem valor de 1. Então, esse número é o número 1 mais i. E aqui embaixo eu criei um outro número complexo que vai receber o complexo polar, ou seja, a representação polar desse número complexo. Que eu coloquei aqui, ó, na parte real vai conter o número r, que é o módulo do vetor no plano complexo, e a parte imaginária recebe, na verdade, o ângulo desse vetor, fazendo o ângulo que esse vetor faz com a reta real. Então nós temos aqui esses dois vetores, os dois números complexos, desculpa, e aqui embaixo eu tenho um printf mostrando a representação desse vetor aqui, 1 mais i, em termos da representação polar. Então vamos compilar ele aqui, ó, gcc main.c -o main.ese. Ele compila sem nenhum erro, main.ese, e você vê que ele imprime aqui, ó, 1.41, que no caso aqui é raiz de 2, exponencial de 0.79, isso aqui é dado pelo arco tangente de y dividido por x, que no caso aqui é o número imaginário dividido pelo número real, parte imaginária dividido pela parte real. Isso aqui, no caso, é o arco tangente de 1. É a aproximação para duas casas decimais, né? Mas ok, vamos tentar cumprir o nosso objetivo aqui. Então, eu gostaria de remover todas essas funcionalidades aqui e colocá-las num arquivo separado, para que esse arquivo possa ser utilizado por outros programas. Então, vamos tirar todas essas coisas e vamos adicionar isso em um novo arquivo, que eu vou chamar aqui de complexo.h. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o porquê desse ponto .h aqui daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, vou chamar um arquivo .h. Ok, agora toda essa funcionalidade que eu criei está guardada dentro desse arquivo. E que eu removi desse outro arquivo aqui. Então, o que eu preciso fazer para adicionar de volta essas funcionalidades no meu arquivo main.c? Eu vou vir aqui, include, e aqui o detalhe importante é que eu vou utilizar aspas para fazer isso. Include, entre aspas, complexo.h. Em uma aula anterior, eu já comentei com vocês que a função desse include aqui, o include é uma diretiva de pré-compilação. Então, o que ele faz? Antes do compilador começar a compilar, ele vai trabalhar em cima desse include, e o include ele vai incluir o arquivo inteiro no lugar do include associado. Então, no caso aqui, quando eu coloco include, entre aspas, complexo.h, ele vai pegar esse arquivo complexo.h inteiro aqui e vai colocar no lugar dessa linha. E qual que é a diferença entre você fazer o include com sinal de maior e menor aqui ou com aspas? Quando você faz uma inclusão utilizando aspas, o compilador irá buscar o arquivo que você indicou aqui no diretório aonde o arquivo que você está compilando também está. Então vamos olhar aqui, ó. No diretório C código biblio, eu tenho aqui o arquivo main.c e eu tenho também o arquivo complexo.h. Esses dois arquivos eles estão no mesmo diretório. Portanto, nesse caso aqui, na hora que ele for incluir, ele vai buscar esse arquivo no diretório e ele vai encontrar. Então, ele vai incluir esse arquivo complexo.h inteiro dentro do meu main.c e ele vai conseguir compilar corretamente. Então, olha só. Deixa eu só garantir que eu salvei aqui, né? Salvo aqui. gcc main.c -o main.ese. Você vai ver que ele vai compilar sem problema nenhum, indicando que ele de fato encontrou onde está a função complexo polar. Ele também identificou o tipo aqui complexo, né?
E você vê que o programa continua funcionando perfeitamente. Agora, nota o que aconteceria se eu trocasse isso daqui por isso daqui, para deixar no formato padrão em que a linguagem se aceita, né? Com sinal de menor igual aqui, com sinal de maior igual aqui. Na hora que eu pedir para ele compilar, ele vai dar um erro. Olha só. Erro fatal, complexo.h, no such file or directory, indicando que ele não encontrou o arquivo indicado aqui. Mas espera, o include, ele não tem que estar, o arquivo para ser incluído não tem que estar no mesmo diretório? Apenas no caso em que você tem aspas aqui. Assim. Quando você coloca isso daqui, o local onde ele vai buscar essa biblioteca é é a variável de ambiente path que está no seu sistema operacional. No DOS, a gente consegue. No DOS não, no terminal, a gente consegue mostrar essa variável de ambiente fazendo a seguinte coisa: echo %, path, tudo maiúsculo assim. Se você fizer isso, você vai ver que vai aparecer vários diretórios aqui, ó. Seu Windows System 32, seu Windows System 32 WBAN, entre outros. Então, quando você coloca esse sinal de menor e maior igual aqui, ele vai buscar o arquivo complexo.h em cada uma dessas pastas para ver se ele existe em algum lugar dali. E como ele não encontrou nessas pastas, ele fala: opa, eu não encontrei esse arquivo. Então, para poder a gente incluir isso daqui, eu vou deixar desse jeito aqui por enquanto. Esse arquivo que a gente criou aqui, complexo.h, esse .h que essa extensão do arquivo .h é uma extensão chamada de header file. Então, o .h vem disso aqui, ó, header file. E traduzindo para português significa arquivo de cabeçalho. Ele é um arquivo que vai conter o cabeçalho das funções, ou seja, os protótipos das funções, e que pode ou não conter as funções em si. Então, vou mostrar para vocês dois casos que podem acontecer e que acontecem, de fato, em várias situações. Header file.h, assim, né? A primeira situação é a situação na qual todas as funcionalidades, ou seja, todas as implementações das funções que você quer colocar na sua biblioteca já estão dentro do arquivo de cabeçalho, que é o caso que a gente tem aqui agora. Nós temos aqui a estrutura e nós temos como cada função funciona. Nós temos o código-fonte de cada uma das funções. Nesse caso, nós podemos transformar, não vou dizer transformar, mas nós podemos utilizar isso daqui para deixar de uma forma mais padronizada, fazendo a seguinte coisa. Já que nós temos esse arquivo .h aqui, e como eu falei agora há pouco, ele não encontrou aqui porque ele busca esse arquivo .h dentro desses diretórios aqui, nota que você tem alguns diretórios do próprio MinGW aqui, que quando eu passei para vocês como fazer a instalação do MinGW, eu indiquei para vocês como incluir esses diretórios nas variáveis de ambiente do seu sistema. Nota que existe esse caminho aqui, ó, cmingw include. A pasta include do MinGW normalmente é uma pasta que contém vários desses tipos, vários desses arquivos de header. Vou abrir um deles aqui só para vocês verem. Olha só. MinGW include. E você vai ver que existem vários e vários e vários arquivos .h aqui. Todos esses arquivos .h, eles são arquivos que contêm cabeçalhos, ou seja, ou
ou eles contêm as implementações das funções, ou eles contêm os cabeçalhos dessas funções. Você pode imaginar o arquivo .h como se fosse um, entre aspas, um manual também de como que uma certa biblioteca vai funcionar. Mas sobre isso daqui a um pouquinho. Então vamos abrir um arquivo .h só para mostrar de fato que é o que está acontecendo. Então vamos utilizar um bem comum, que é o stdio.h. Vamos abrir ele aqui só para dar uma olhada rapidinho. Você tem aqui um monte de comentário. Você tem também uma instrução pré-compilação aqui também, que eu vou falar um pouco mais para frente. E você vê que existem várias e várias coisas aqui. E aqui você tem vários cabeçalhos. Você vê aqui, por exemplo, você tem algumas funções que não têm implementação. E algumas, você tem algumas implementações aqui, como por exemplo, essa função aqui é uma função que tem uma implementação aqui, ó, return tal, tal, tal. Então você pode ter ou um arquivo que tem todas as implementações ali, ou você pode pegar suas implementações e colocar em outro arquivo. Esse procedimento de você deixar seu arquivo .h só contendo os cabeçalhos ou contendo as implementações é uma escolha do programador. E normalmente, vamos pensar assim, se você tem uma biblioteca simples, na qual você não se preocupa tanto que as outras pessoas possam ver qual é o código que está escrito ali dentro, você pode colocar tudo dentro de um .h exatamente como está feito dessa forma aqui. E uma vez que foi feito isso aqui, eu posso pegar esse arquivo .h e copiar ele para aquele diretório que contém esse monte de arquivo .h. Então vamos fazer isso. Vou abrir aqui mais uma versão do Explorer. Eu vou lá na biblioteca, aqui no diretório código, e eu vou copiar esse arquivo complexo.h. Aliás, eu vou copiar ele daqui para cá, na pasta include do meu MinGW. Agora, na pasta include contém aqui o complexo.h. E agora vocês vão ver que ele vai conseguir compilar mesmo contendo esses sinais de maior e menor aqui. Olha só, antes tinha dado o erro aqui, né? Mas se eu mandar compilar agora, você vê que ele incluiu corretamente o arquivo, porque ele encontrou aqui nessa pasta. CMGW include. Então ele compilou o programa para mim. Existe uma outra maneira, um pouco mais complicada, mas tem o seu motivo, que é o seguinte. Você pode querer que as pessoas que vão utilizar a sua biblioteca não saibam como que é o código-fonte das suas funções. Por algum motivo, suas funções devem ser confidenciais. Por exemplo, você está programando alguma coisa num banco e você quer passar algumas funções online do seu banco para uma outra operadora, por exemplo, uma operadora de cartão de crédito, e essa operadora de cartão de crédito vai poder fazer operações com o seu banco. Essa operadora de cartão de crédito não vai poder ter acesso ao código-fonte do seu banco, porque senão eles poderiam fazer qualquer coisa, tentar abusar do sistema. Então você quer passar o mínimo de informações possível para a agência de cartão de crédito, para que eles consigam fazer o trabalho de fazer interação com o banco, mas sem que eles consigam ver o código-fonte que você escreveu. Para fazer isso, você tem a opção de colocar apenas os cabeçalhos da função no seu arquivo de header. Então eu posso fazer a seguinte coisa, eu posso pegar as minhas funções aqui todas e colocar num outro arquivo separado. Eu vou chamar aqui de complexo.c. E agora, no meu arquivo complexo.h, eu vou retirar
todas as implementações, deixando apenas os cabeçalhos das funções. Então, a partir de agora, vocês conseguem ver que o meu arquivo .h funciona mais ou menos como se fosse um manual da minha biblioteca, porque eu tenho apenas as operações que eu consigo realizar com a biblioteca. E as operações de fato irão ficar dentro dentro desse arquivo aqui. E aqui, no caso, para poder isso funcionar, eu preciso incluir aqui a biblioteca complexo.h. Então, vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou voltar aqui a utilizar as aspas. Então, ele vai buscar o arquivo complexo H no meu diretório, ou seja, vai buscar esse arquivo .h aqui, e vocês vão ver que ele vai dar um erro na hora que eu mandar compilar esse arquivo. Olha só. Se eu pedir para ele compilar novamente, ele vai dar um determinado erro. Referência indefinida para a função complexo polar. Isso aqui, o compilador está indicando que ele não encontrou a implementação dessa função. Ou seja, o arquivo onde estão as implementações das funções que estão definidas aqui está faltando. Porque eu não informei para o compilador em lugar nenhum aonde que ele tem que buscar essas implementações. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar com ele, olha, as implementações estão no outro arquivo chamado complexo.c. E agora, uma vez que ele sabe onde estão as implementações, ele vai poder compilar desde que eu coloque aqui a biblioteca math.h lá aqui, né? Afinal de contas, eu estou utilizando aqui raiz quadrada e arco tangente. Então, eu preciso incluir aqui math.h. E agora você vê que ele compila normalmente. Então, ele encontrou. Vamos colocar assim, uma vez que você cria um arquivo .h que contém apenas os cabeçalhos, você precisa também fornecer um arquivo onde conterão as implementações. Mas aí você pode ficar pensando, mas espera. Desse jeito aqui, eu preciso fornecer o arquivo de implementação da mesma forma. Portanto, eu terei de informar para o meu, por exemplo, para a minha empresa de cartão de crédito, eu ainda continuarei tendo de informar esse arquivo aqui para eles. Só que isso não é verdade. Você de fato terá que informar, fornecer um arquivo de implementação, porém esse arquivo de implementação pode ser um arquivo compilado já. Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só. Esse arquivo aqui, complexo.c, é esse arquivo que eu criei aqui. Nota que esse arquivo não possui uma função main. Portanto, ele não pode ser um arquivo que vai criar um executável. Porém, eu posso criar um arquivo chamado de um arquivo de objeto. Esse arquivo vai ser um arquivo compilado como se fosse um executável, mas ele vai ser um arquivo que vai ser apenas carregado na hora de montar o seu executável através de outro arquivo, como, por exemplo, aqui é o arquivo main.c. Então, para poder fazer isso, o GCC, se você colocar aqui, ó, GCC --help, ele te dá várias opções aqui, mas a que eu estou procurando é essa daqui, ó, "-c". Ele compila e assembla, mas ele não linka, ou seja, ele não gera o executável, ele apenas compila e monta o arquivo. Então, eu posso fazer a seguinte coisa. GCC, eu vou compilar o meu arquivo de biblioteca, complexo.c. Vou indicar aqui "-c", para ele não montar o executável, eu só quero criar um arquivo de objeto. "-o", complexo, ponto, por exemplo, A. É muito comum utilizar
ou a letra A ou a letra O para poder representar esses objetos compilados. E você vê que ele, de fato, compilou. Tá aqui, ó, complexo.a. Se eu abrir esse arquivo, complexo.a, no Sublime, para vocês verem o que ele contém, aqui, ó, complexo.a, e você vê que ele é um arquivo binário. Você não tem aqui dentro nada como se fosse um código-fonte escrito bonitinho. Ele é, de fato, um arquivo compilado. Então, voltando aqui agora no meu main.c, da mesma forma, se eu não fornecer um arquivo de implementação, ele vai continuar dando aquele erro. Olha só, gcc main.c-o main.exe, ele reclama. Referência indefinida para complexo polar. Ele não encontrou a implementação. Antes, como que eu resolvi isso? Fornecendo ao compilador o arquivo fonte onde contém a implementação. Então, para resolver isso, eu vim aqui e coloquei complexo.c, informando onde está o arquivo fonte contendo essas funções. Ele compilou. Mas eu posso fornecer também o arquivo já compilado para ele, esse arquivo .a que eu criei. Se eu fizer isso, você vai notar que ele também vai compilar sem erros. Isso é algo muito comum quando você tem bibliotecas externas. Ou seja, uma empresa fez uma funcionalidade legal para você utilizar com linguagem C, por exemplo, criou um banco de dados para vocês utilizarem com seus programas, ou uma biblioteca que faz acesso a um banco ou algo do tipo. E aí esses programadores querem que você faça um programa que acesse essas funções que vão ter essas funcionalidades extras, mas eles não querem que vocês tenham acesso ao código-fonte do programa. Então isso é algo extremamente comum. E o que acontece? Eles fornecem para você um arquivo .h que te dá mais ou menos um manual de como que a biblioteca funciona, quais são as funções. E eles te fornecem também um arquivo .a, que é um arquivo compilado já. Só que se você pegar esses arquivos aqui, o .h e o .a, por exemplo, e você quiser utilizar eles como se fosse uma biblioteca padrão do C, você vai ter que fazer alguns passos extras. Vamos colocar isso aqui assim, ó. Vamos colocar desse jeito aqui e vamos copiar o complexo.h, já que eu coloquei aqui entre sinais de maior e menor igual não, maior que ou menor que, né? Eu tenho que vir aqui, em GW, na pasta include, e copiar aqui. No caso, eu vou substituir, porque eu já tinha copiado aquela versão anterior, né? Então, se eu pedir para ele compilar isso daqui, você vai ver que ele vai compilar. Aliás, ele não vai compilar porque ele vai falar que está faltando o arquivo de implementações. Então, olha só, gcc main.c -o main.exe, e é o mesmo erro. Só que quando você para pensar, o printf, quando você faz o include lá, ele não fica precisando desses arquivos de implementação externa. Você gostaria de simplificar ao máximo a sua vida nesse quesito. Então seria interessante ter uma maneira de você pegar o seu arquivo. Cadê? Você pegar esse arquivo .a, que é o arquivo compilado, e colocar na sua pasta do MinGW aqui, que é a pasta lib, que contém de fato as bibliotecas compiladas. E você consegue ver aqui que você tem várias e várias bibliotecas com arquivos .a aqui. São bibliotecas já compiladas, você não tem acesso ao código-fonte dessas bibliotecas. Porém, você consegue utilizá-las a partir de um arquivo .h. Que é o que eu vou querer fazer aqui agora. Ó. Se eu pegar aqui complexo.a e jogar aqui,
eu gostaria que o compilador reconhecesse automaticamente que o meu arquivo de implementação está nesse diretório. Então, uma vez que eu coloquei aqui, ó, complexo.h, coloquei meu arquivo .a lá no diretório lib do MinGW, então eu gostaria que eu fizesse só isso aqui, ó, gcc main.c -o main.exe. Na hora que eu bater enter aqui, ele vai compilar. E não é isso que acontece. Ele continua exigindo um arquivo de implementações. Porém, o GCC ele tem uma propriedadezinha especial que é o seguinte. Você pode passar vários parâmetros. Eu acabei de mostrar para vocês o "-c", que permite que ele compile uma biblioteca sem gerar um executável. Você tem a opção "-o", que você informa qual é o nome do executável que ele vai criar. E existe uma outra opção também, que é uma opção "-l". Essa opção "-l" é uma opção que permite você informar ao compilador uma biblioteca que se encontra no diretório lib do seu MinGW. Então, em princípio, se eu fizesse aqui L complexo, ele deveria reconhecer e importar a biblioteca para mim. Só que ele reclama. Não conseguiu encontrar L complexo. Porque tem uma outra peculiaridade aqui no diretório lib, que é o seguinte. Se você olhar aqui esses nomes, todos eles começam com lib. Isso não é uma coisa coincidência. Isso é um requerimento do compilador GCC. Para você utilizar esse comando com "-l" aqui, você precisa que a sua biblioteca comece escrito lib aqui na frente. Então eu tenho que colocar aqui para minha biblioteca funcionar com GCC, eu teria que colocar libcomplexo.a. Uma vez que eu faço isso, fazendo isso daqui agora, você vê que ele compila. Então ele de fato identificou onde está o arquivo de header, né, o arquivo .h, que ele encontrou lá na pasta include. Deixa eu voltar aqui, ó. Na pasta include complexo.h, tá aqui o arquivo. E utilizando esse "-l" aqui, ele veio e encontrou o arquivo libcomplexo. Aqui ele encontrou o arquivo de implementação. Então agora, se você estiver em outro lugar qualquer do seu sistema operacional, por exemplo, se eu vier aqui criar um novo programa, include stdio.h, vamos criar em outro lugar. Vamos ver. Teste. Esse aqui vai ser teste.c. Aí eu criei aqui minha função int main, retorna 0. E eu gostaria de utilizar uma função, as funcionalidades da biblioteca de números complexos. Então, eu posso simplesmente agora vir aqui, uma vez que eu coloquei os arquivos lá na pasta include e na pasta lib do MinGW, posso vir aqui, ó, include complexo.h, complexo x, e aí a gente pode colocar aqui a parte real como, por exemplo, 2. E a parte imaginária 2, 1, printf. Vamos colocar aqui número complexo. Vou botar só .2 aqui. Mais i vezes %2%.2f. x.real, x.imaginário. Então, se eu vier aqui nesse novo lugar que eu criei, nesse novo projeto, e compilar, gcc teste.c -o teste.exe,
"-L complexo", indicando que eu estou utilizando essa biblioteca de números complexos que eu criei. Aqui é vírgula, né? E você vê que ele compilou direitinho. Teste.exe, número complexo 2 mais um i. Legal, gente. Então, essa é a ideia que a gente vai utilizar para poder criar as nossas próprias bibliotecas. Você cria um conjunto de funções que você, depois de testado e tudo, você acha que aquilo ali está pronto para se tornar uma biblioteca que outros programas vão poder utilizar. Então, você cria um arquivo de header, que vai conter os cabeçalhos indicando quais são as funções e quais são as estruturas de dados do seu programa, da sua biblioteca. Você pode colocar também, isso aqui é completamente opcional, colocar comentários. E uma vez que você colocou os cabeçalhos, você tem que criar um arquivo de implementação. As implementações podem ficar aqui no arquivo .h, se você quiser que elas continuem públicas, ou seja, que qualquer pessoa possa ver o código-fonte que você escreveu para essas funções, ou se você quer esconder a implementação dessas funções, você pode criar um arquivo separado contendo as implementações e você pode compilar esse arquivo para criar um arquivo de objeto. Uma vez que você fizer isso, e você quiser utilizar isso em qualquer outro projeto, de maneira nativa, digamos assim, sem precisar colocar as aspas, né? Tudo que você precisa fazer é pegar esse arquivo de header e copiar para o diretório do seu MinGW na pasta include, e o arquivo de objeto que você gerar a partir do seu arquivo .c, você copia para o diretório lib do seu MinGW, lembrando de colocá-lo, de mudar o nome dele para lib e o nome da biblioteca .a, por exemplo, para que o GCC consiga entender que quando você colocar "-l" e o nome da sua biblioteca, ele vai reconhecer e fornecer de fato as implementações para suas funções. Legal, gente? Então era isso que eu tinha para falar com vocês, questão de como vocês criarem suas próprias bibliotecas no C++. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.